Bem, pessoal, vou falar agora do triglicerídeo alto, né? Que vocês perguntaram muito aqui, em especial dos vídeos que eu falo, né? Sobre o risco do colesterol alto, né? Risco do infarto, né? Risco do AVC. E, obviamente, a gente como neuro fala muito porque, assim, tem muito, até pra gente neurocirurgião, a gente atende muito paciente que tem isquemia tão extensa que às vezes a gente tem que tirar uma parte da calota craniana. A gente chama isso um AVC hemisférico, né? Ou um AVC maligno, né? Que é esse AVC que realmente tem uma extensão muito grande, né? Mas não só esses casos de AVC, a gente sabe que muitos pacientes acabam tendo isquemia e isso traz uma série de consequências. Então, o medo de todo mundo, né, quando fala de triglicerídeo alto, é essa, as consequências, né? Mas para você entender as consequências, você entender as causas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre por que o triglicerídeo alto dá problema e quais são as causas disso, né? Então, eu tenho um modelo aqui anatômico que ajuda a gente para entender. Tanto o cérebro como o coração é cheio desses vasos. E esses vasos, eles levam sangue, oxigênio, tudo para o coração. E no cérebro acontece a mesma coisa. Aqui no nosso modelo vocês conseguem ver, tem muito vasozinho pequeno. E esses vasos, eles irrigam regiões muito importantes do cérebro. Então, quando alguém fala assim, ah, não, Júlio, ele acabou tendo isquemia e parou de movimentar, ou parou de falar. Por quê? Justamente o sangue não chegou naquele local que é muito relevante. Ou, ah, o sangue não chegou na região e a pessoa teve um infarto fulminante. A mesma coisa. A grande lógica do triglicerídeo alto para a gente chegar à causa é essa, né? De um modo geral, hoje vocês têm mais informação, então às vezes a pessoa pergunta específico. Eu tenho um vídeo aqui de colesterol alto, mas me perguntaram específico do triglicerídeos. E eu vou explicar para você, mas obviamente, né? Todo o metabolismo, né, do colesterol, que inclui triglicerídeos, é parecido, né? Tem o metabolismo, sem dúvida nenhuma, hepático, né? E muitas doenças, elas são doenças ocasionadas pelos nossos hábitos. E eu vou começar falando dos hábitos, né? Vou pegar esse modelo anatômico para ilustrar, para vocês entenderem direitinho, né? O grande medo de todo mundo é isso, é formar essas placas, placa de gordura, placa de colesterol, que faz o quê? Obstruir o vaso, e essa obstrução faz com que o sangue não chegue direito naquele local. A primeira causa é o quê? A alimentação. A alimentação, por mais que seja clichê, todo mundo sabe, tem que ter uma alimentação balanceada e tal. Não é simples, não é fácil, né? Eu brinco, às vezes o paciente fala, eu falo assim, ó, senão não ia ter médico gordinho, né? Porque assim, naturalmente a gente sabe as informações, a gente sabe a orientação, mas o alimento ele envolve muito prazer, a sensação de bem-estar. E o ser humano é assim, ele é imediatista. Então é quase uma luta contra o nosso cérebro, esse prazer imediato no alimento que você gosta, que é calórico, que é tudo isso, versus o benefício no longo prazo. Então, eu já tive até paciente que falou uma frase que eu achei engraçada, ele falou assim, ah, entre eu ficar 40 anos me privando de alimentos que eu gosto, para viver 10, 15 anos a mais, eu vou comer. E isso realmente é nosso cérebro, ele é dessa maneira. Só que, obviamente, a gente ganha informação, a gente entendendo os riscos, a gente tenta ponderar os dois. Nunca vai ser o mundo da fantasia maravilhoso, a gente tem uma dieta maravilhosa, mas a gente tem que tentar o máximo. E os alimentos, de um modo geral, são os alimentos carboidratos, né? Os alimentos ricos também em gordura, a gente sabe que tem um risco, mas o carboidrato tem um papel essencial. E a gente já vai falar nos outros riscos também, né, causas do triglicerídeo alto. Então, a alimentação, a gente já sabe disso, né? Em especial essas alimentações e carboidrato e tal, que acaba quebrando, virando gordura e aumenta os nossos triglicerídeos, né? Que é uma coisa senso comum, todo mundo sabe disso, entende direitinho os riscos, né? A segunda causa vai nessa linha também, que é o que? Obesidade. Parece ser uma coisa ligada à outra, mas a gente sabe que tem pessoas que comem muitas vezes não engordam, né? Então, a obesidade por si só, a gente sabe que pessoas obesas, ela tem realmente um risco mais aumentado de ter triglicerídeo alto, né? Dentro desse contexto da obesidade, a gente sabe que a obesidade tem uma questão alimentar, que é a primeira causa, mas também tem uma causa genética, né? E o triglicerídeos também. Então, a terceira causa é a causa genética. Porque o que acontece? Existem pessoas que no metabolismo dela acabam acumulando mais e formando mais triglicerídeos. Historicamente, o ser humano ele não vivia tanto tempo como vive hoje. Então, muitas vezes, essas consequências a gente nem conhecia, por isso que não se falava tanto. Às vezes eu vejo paciente mais antigo e fala assim, ah, Júlio, antigamente a gente comia tudo, não tinha esse problema. Eu falo assim, será que a gente não tinha esse problema? Eu não vivia tempo suficiente para ter esse problema. Quando a gente olha, por mais que as pessoas gostem de dizer, ah, antigamente era melhor, antigamente comia melhor, antigamente a gente vivia mais, não é assim que a estatística mostra. Bote aí no Google, em qualquer lugar, a expectativa de vida da população da década de 70, década de 80, você vai se assustar, né? Até viralizou um tempo atrás um cortezinho que era que tinha assim, velhinha atropelada na Paulista, acho que era da década de 50, se eu estiver enganado, alguém me corrija aqui nos comentários, né? Velhinha tinha 40 anos de idade. Então, assim, o conceito de idoso e tal mudou no decorrer dos tempos. Tanto que aqui nos comentários, alguns pacientes até brincaram que eu fiz um vídeo antes e falaram assim: ah, o meu canal tem mais gente da terceira idade. Aí uma brincou e falou assim: ah, Júlio, não me chame de velhinha, não. Eu tenho 70 anos, mas estou
Muito bem, é isso mesmo, o conceito da gente de idade está mudando. E aí por que eu estou falando isso nesse contexto genético? Porque às vezes você teve parente que viveu, que a princípio você não soube de problema nenhum, mas por quê? Será que tinha informação? Será que na época fazia um exame? Será que dosava o colesterol dessas pessoas? E às vezes assim, morreu dormindo. Morreu dormindo com quantos anos? Idoso. Quando você ia ver o conceito de idoso, era de 50 anos de idade. Então assim, realmente a faixa etária da população mudou estatisticamente, independente de classe social. Hoje a média de vida do brasileiro está muito próximo do europeu, do americano. A gente está passando de 80 anos. Provavelmente você que está acompanhando o canal, em média, está vivendo mais de 80 anos. E eu ainda brinco com meus pacientes. Eu falo assim, que quem cuida da saúde é a população que vai passar os 90 anos bem. Tenho vários pacientes com mais de 90 anos morando sozinho. Então, esse conceito mudou. Por que eu estou falando nesse conceito e da parte genética? Porque, às vezes, se você não se cuida hoje, seu triglicerídeo está alto, e você não ouvia falar de infarto e AVC na sua família, porque quando você pega essa genética, pensa em pai e mãe, talvez é porque eles não viveram tempo suficiente. E hoje seja um problema para você. Então, o fator genético, que é o que eu estou mais demorando falando, é justamente por isso, porque ele é um dos mais relevantes. Tem paciente magrinho, tem paciente que faz atividade física, se alimenta bem, triglicerídeo é alto. Então, assim, não dá para culpar só os dois primeiros fatores e também tem que culpar também esse fator genético, que na verdade é o fator azar, então não tem como você mudar a sua genética, né? Até hoje a gente não tem. Então você vai ter que fazer os outros dois primeiros, né? A questão alimentar, né, evitar a obesidade de forma bem intensa para evitar esse fator genético que você tem aí, são fatores que a gente diz não modificáveis. Né? O quarto fator, um fator modificável, para a gente não ficar só lamentando aqui, é o fator atividade física. Então, fazer atividade física é essencial para baixar o colesterol, baixar o triglicerídeos, né? Ah, Júlio, eu não tenho tempo e tal. Eu fiz um vídeo aqui sobre caminhada, faz 30 minutos, uma hora. Ah, mas eu sou gordinho mesmo assim, tudo bem. Mas se você for gordinho e fizer atividade física caminhada, vai ser melhor, né? Então, tenta fazer. Junto com a alimentação vai ser melhor se você conseguir reduzir seu peso. O quanto que você conseguir de forma saudável, que você se sentir bem, melhor ainda, tá bom? Então, não tem uma métrica exata. É você realmente o máximo que você conseguir, né? Dentro desse contexto, né? O quinto fator, que são o fator das doenças plurimetabólicas, que aí vai envolver a diabetes também. O que acontece? Essas doenças, é curioso, mas elas vêm junto. Pressão alta, diabetes, obesidade. Então, se você, isso é uma coisa bem interessante para você entender, né? Eu estou falando das doenças polimetabólicas, né? O quinto fator, eu diria tratamento. Por que eu digo tratamento? Se você não dosa o seu triglicerídeo, você não vai saber que você tem alto. Normalmente não dá sintoma. Tem um vídeo aqui de sintoma, né, falando, mas assim, é raro. A maioria das pessoas não vai ter sintoma do colesterol alto, né? Então, eu estou botando as doenças polimetabólicas por quê? Vai ter que dosar seu açúcar no sangue, vai ter que medir sua pressão arterial, vai ter que dosar o seu colesterol. Senão, você nunca vai saber que você tem esse problema. A frase que eu mais ouço no consultório, eu chamo a atenção dos pacientes, às vezes o paciente chega assim, Júlio, eu descobri essa lesão na cabeça e tal, mas eu não tinha nada, não ia médico. Nunca precisei. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Eu fiz tudo bem. Aí eu vou fazer o check-up pré-cirúrgico do paciente. Colesterol estourado lá em cima, açúcar estourado. Pra você ter ideia, tem um paciente meu que já teve recente, foi fazer cirurgia, teve que já começar com insulina. Ele dizia que não tinha nada, que era super sadio e tal, papapá. Quando você vai ver a história, a pessoa não ia no médico, não fazia exame, não dosava, com 60 e poucos anos de idade, com colesterol lá em cima, pressão altíssima, açúcar elevado, e se sentia assim, saudável, porque realmente ele não tinha sintoma nenhum, mas a saúde dele não estava legal. E aí, por que eu estou colocando esse outro fator, né, do doença polimetabólica, é tratar. Se você tem uma genética, né, infelizmente aconteceu, do colesterol alto, uma genética que acaba que seu açúcar fica alto, uma genética até que predispõe você a ter obesidade, né, aquelas famílias que você tira a foto, tá todo mundo meio gordinho, né, e além disso, né, tem um fator alimentar que a gente sabe que não é fácil, não adianta só ficar apontando o dedo, às vezes a pessoa tem dificuldade e tal, não quer, ou sente mal e tal, pronto, mas se você trata, vai melhorar. Vai, óbvio que é melhor você não ser obeso, mas se você não conseguir estar tratando das doenças, você vai ter um controle melhor, você vai ter um tempo de vida melhor, você vai ter menos complicações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esse vídeo é longo de triglicerídeo, de causa e tal, as 5 principais causas, mas para você entender a relevância desse tema, tá bom? Principais doenças que a gente trata e que vê, mesmo na neurocirurgia, são pacientes relacionados a isso. Piora a cicatrização, aumenta a chance de infecção, aumenta o tempo de internação, aumenta a trombose, são muitos fatores, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.